Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, para mais uma aula de tecnologia e inovação. Como vocês já sabem e já nos conhecem, eu sou a professora Carla. Sou o professor Tiago. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão. Aproveita bem essa aula, a gente tem toda uma equipe aqui preparando ela para você. Temos Raquel, a nossa intérprete de Libras, Jonas, Cleiton, toda uma equipe para que essa aula chegue até você. E o tema da nossa aula de hoje, Tiago? Carla, o tema da aula de hoje, eu diria que assim, ele para o estudante hoje do 8º ano, do 9º ano, quem está começando a entrar no ensino médio agora, eu diria que ela tem uma importância muito grande, porque ela vai refletir, além das questões de tecnologia e inovação, vai refletir também as questões do futuro. A gente vai refletir um pouco aqui na aula, Carla, sobre profissões ou possibilidades do que pode acontecer no futuro. Quem está querendo imaginar assim, poxa, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com inovação, o que será que esse futuro nos aguarda, né? E a gente vai perceber que esse futuro muito próximo, a gente vai perceber muito com relação a olhar também para o passado, não é isso? Exatamente. Eu lembrei um pouquinho da nossa aula magna, que a gente falou muito que essa tecnologia e inovação é uma viagem ao futuro, mas o futuro já está acontecendo, já é agora e você já está no futuro, né? E ainda mais pensar no que vai deixar de existir, do que ainda vai nascer no futuro, as profissões, é muito importante. Você quer ser o que hoje? Mas será que daqui a um tempo esse sonho continuará a existir ou esse sonho vai mudar um pouquinho? Vamos pensar. Ou pior ou melhor do que isso, será que essa profissão que tu sonha vai existir no futuro? A gente vai tentar... Tem uma coisa para te dizer, viu? O professor vai existir. Vai. Não, já teve um estudo aí e não vai deixar de ter. Então, um pouco diferente a gente já está vendo agora. 2 professores, você assistindo aí pela TV, pelo tablet, pelo YouTube, tá certo? Dá uma olhadinha nessa tela aí que a gente preparou para vocês, que é o seguinte, né? Então, a professora Carla colocou 4 cenários aí, né? Você tem aquela ali, primeiro uma máquina bem antiga, aí depois tem uma imagem ali, tipo, várias pessoas passando algum produto e eles complementando. Tem um outro ali que está mais na parte de baixo, uns robôs que parece que estão montando um carro, né? E aquela última ali, a pessoa com óculos de realidade aumentada e um robô, né? Então, isso daí, Carla, que a gente preparou para a aula de hoje, é falando um pouco assim do que é que a tecnologia, ela recebeu de resultado dessa evolução da industrialização em vários períodos, ou também poderia ser o contrário, né? O que é que a indústria recebeu das tecnologias? quais são os avanços, quais são os benefícios e tudo que a gente vê aí, não é, Tiago, nessa tela, algo que revolucionou, não é? Algo que veio para mudar uma cultura, como a gente já vem falando bastante. E tem um outro detalhe, né, que todas essas imagens aí, a gente trouxe como referência a essa relação da tecnologia com a indústria, né, a industrialização. Só que tem algumas coisas que a gente percebe, né? Por exemplo, aquela última imagem ali, daquele robô e uma pessoa com óculos de realidade aumentada, se refere a uma indústria moderna que é um pouco diferente daquela coisa de que quando a gente pensa numa indústria, a gente pensa num galpão, em máquinas grandes, né? A gente vai discutir um pouco isso na aula de hoje, tá certo? Então, dá uma olhadinha nesse próximo vídeo aí. Dá uma olhadinha aí. Vê esse outro aí. Analisa aí essas situações, né? Então, você observa aí uma linha de montagem, né? Aquela anterior, eu deixei o barulhinho justamente para fazer aquela referência, ou seja, o que aquela pessoa estava fazendo com as mãos ali, aparentemente silenciosamente, tinha uma máquina ali extremamente barulhenta, fazendo o mesmo serviço. Esse outro aí a gente vê, né, Carla, uma linha de produção, onde você tem ainda uma mistura, né? Ou seja, tem a máquina, tem aquela tecnologia ali, né, da esteira passando, mas também tem a ação humana, né? Pois é, engraçado que a primeira situação, você percebe que a ação humana, ela tenta ser bem rápida, porque a máquina ela é muito rápida, então, para a gente também adequar ter essa harmonia entre o maquinário, né, algo que não é humano, com alguém ali operando a máquina, é preciso ter
muita harmonia, então o tempo é muito mais rápido. Percebam nessa imagem aí. Né? E assim, a gente refletindo sobre essas máquinas aí, você percebe que elas foram sendo colocadas dentro desse processo e o que foi que quais foram os objetivos, né? Ou seja, tornar o serviço, ou seja, o trabalho aí, a produção muito mais rápida, né? Em alguns momentos, aquela primeira imagem lá do TEAG, vai voltar daqui a pouco, né? O TEAG que se chama, né? De fazer o pano lá, vamos dizer assim. Ele substitui um trabalho humano e a gente vai refletir um pouco sobre isso. Dá uma olhadinha nessa outra tela aí. Nessa daí, né, Carla, a gente já percebe que a ação humana, ela aparece no outro sentido, né? Diferentemente da anterior, onde a gente via aí os seres humanos interagindo com essas máquinas nessa linha de produção, nessa próxima aí, a gente percebe que a ação humana, ela está no outro patamar, está em outras circunstâncias. Exatamente. Né? A gente percebe aí as máquinas, né, presente aí. Nessa primeira situação, você vê, me vem na memória como se fosse mãos, não é? A máquina está ali fazendo a função do que antigamente a gente estaríamos vendo ali seres humanos. Mas para programar isso, para que isso acontecesse, também surgiram outras profissões, não é? Exatamente, outras missões. Né? E é o ponto que a gente chega, né? Ou seja, a gente percebe aí que o avanço tecnológico, né, em diversas situações, essa outra aí, ó, a gente pode refletir, por exemplo, que a gente está observando a tecnologia fazendo parte dessas situações que estão listadas aí, aquele mais em cima, né? Ou seja, você tem ali que muito se usa hoje, nem o nome robô totalmente, né? Chamado de humanoide, né? Ou seja, ele é um robô, só que ele usa algumas situações de que ele é programado para fazer aquilo ali, que ele se diferencia muito daquele robô tradicional que só faz o que estava programado, né? Você tem aquela outra imagem ali que é como se fosse uma cirurgia, chamado de cirurgia robotizada, aonde você vê aí que todo o movimento do médico, ele é intermediado por um movimento robótico, que tem muito mais precisão, aonde não precisa ser tão invasivo. Então, percebe que aí a gente também está falando da relação da indústria e a tecnologia, né? Isso, e indústria em várias áreas, né, Tiago? Exatamente. E aquele último ali é que, tipo, para mim é um sonho, que é a questão da internet das coisas e da casa inteligente, né? Ou seja, que antes parecia ser uma coisa futurista, mas hoje em dia já se torna uma coisa mais comum e acessível a várias pessoas, né? Basta a gente pensar, por exemplo, se você tiver uma Alexa, né? Ou seja, acende a luz da sala, Alexa, né? Ou seja, a previsão do tempo, Alexa. Então, converse comigo. Converse comigo, né? Então, são coisas que a gente percebe que os avanços tecnológicos, eles acabam influenciando muito dessa produção, né? Então, refletindo agora, Carla, o que a gente tinha, né? Ou seja, lá naquela coisa da indústria antiga, a tecnologia, ela entra para melhorar o que o trabalho humano demoraria, seria muito desgastante, ou seja, você iria tornar esse trabalho muito mais rápido, né? Depois você tem a questão das tecnologias vindo para essa questão da indústria, no sentido de deixar muito mais rápido e a produção muito maior, né? E você observa que hoje em dia já está num outro caminho, né? Me veio agora, Tiago, sempre me vem, né, nos vem as palavras do professor Pavão, que disse que quanto mais a gente vai colocando tecnologia na nossa vida, quanto mais a gente vai fazendo ciência, as coisas vão evoluindo a tal ponto que futuramente, como a gente falou aí da cirurgia, né, através de um robotizado, que todo o movimento do médico era aí monitorado por uma máquina, digamos assim, vai ser muito comum. Então, ele até falou na nossa primeira aula, né, que quem sabe daqui a um tempo seremos imorríveis. Exatamente. Porque a tecnologia vai chegar a tal ponto que, será que um robô, estou chamando assim, mas será que algo vai entrar, vai consertar o que não está funcionando no nosso organismo? Palavras do professor Carlos Pavão, que você vai ver que aquela primeira aula sempre vai ser retomada nas nossas aulas. Exatamente, né? Então, e para a gente fechar essa primeira parte aí, que a gente discutiu um pouco dessa
influência que a indústria tem sobre as tecnologias. Em diversas áreas da nossa vida. Exatamente. Né? Ou, Ou ao é o contrário, a contrário. influência das tecnologias, a gente, é aquela coisa, né? É uma roda viva nesse sentido, porque a gente percebe que essas novas tecnologias que entram na indústria, elas são responsáveis por mudanças de paradigmas na sociedade de uma maneira impressionante. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha aí. O papel da industrialização nos avanços tecnológicos. A primeira revolução industrial proporcionou agilidade e rapidez na manufatura, com a criação e utilização das máquinas a vapor, facilitando o trabalho. Já a segunda revolução, no período pós-guerra, trouxe o Fordismo e o Taylorismo, responsáveis pela produção em série e pela separação do trabalho manual e intelectual. A terceira revolução industrial trouxe a tecnologia em ascensão e a mão de obra especializada, com o objetivo de otimizar os processos de manufatura. Com o surgimento da chamada Indústria 4.0, a tecnologia tornou-se essencial para atender às demandas cada vez mais crescentes e customizadas. Então, você percebe, né, que a gente trouxe aí meio que um panorama, né, é algo que a gente está utilizando muito, né, a professora Carla, nas aulas. Quando a gente fala desses avanços tecnológicos, a gente sempre olha bem para trás, assim, né, para tentar entender um pouco como é que essas tecnologias e esses processos de inovação, eles chegam em várias partes da sociedade. Hoje a gente está falando mais da questão da indústria, né, então você percebe lá a primeira revolução industrial, né, a questão de você utilizar a máquina a vapor, né, ou seja, a máquina a vapor ela iria melhorar, vamos dizer assim, processos em que o trabalho manual seria muito mais custoso, né, ou seja, e além disso você teria uma produção muito mais limitada, né? Muito mais devagar, lenta, né? Aí a gente meio que um recorte agora para a chamada segunda revolução industrial, onde você tem aí a questão da produção em série, né? Que é muito comum você usar também termo chamado de Fordismo e Taylorismo, né? O termo Fordismo é do carro mesmo, né? Ou seja, da Ford, aquela coisa da linha de produção, né? Então você vinha lá numa esteira, nesse estágio aqui, coloca tais peças, aí passa para o próximo, aí coloca tais peças, né? Quando você tem a terceira revolução industrial, vamos dizer assim, né, o terceiro período, você tem como se fosse essa parte da segunda revolução industrial, a questão de você ter essa linha de produção, só que agora você tem a chamada automação, onde você tem aí, né, aquela coisa de que retira drasticamente a quantidade de pessoas nessa linha de produção, mão de obra e entra humana, agora exatamente a automação, onde entram os robôs, não é isso? E nessa última agora, que é que a gente conhece como a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, é uma mudança de paradigma impressionante, ou seja, aonde vão entrar aí componentes que é o que a gente mais vai debater aqui, né? Ou seja, a chamada inteligência artificial, né? A realidade aumentada, a internet das coisas, a cibernética, a robótica. Então, são elementos que estão na chamada indústria 4.0 que cada vez mais vai fazer parte da nossa realidade. É por isso que a gente também hoje já se fala muito em educação 4.0, justamente por isso, para ficar, né, de acordo com o estágio que a gente se encontra hoje nessa revolução industrial, digamos assim. Então, a educação ela também está aí nessa última fase, que a gente já está tendo aulas aqui pela televisão, a gente já tem muito mais a educação com a tecnologia, dentro da tecnologia e vice-versa, a tecnologia dentro da educação, não é, Tiago? Exatamente. Então, é meio que fato que a gente comentou até agora, né, de que essa relação de que os avanços tecnológicos e de inovação, eles estão muito ligados também a essa mudança de paradigma da indústria, né? Então, aquela primeira revolução industrial, né, o segundo momento, o terceiro momento, e esse momento que estamos agora, né? Ou seja, mas assim, em nenhum momento ele simplesmente vai deixar de que o outro esteja deixando de funcionar, vamos dizer assim.
Mas para essa nova revolução industrial, esse novo período, a gente começa a refletir, é onde a gente vai passar para a parte da aula agora, onde a gente vai discutir o seguinte. Imagina, Carla, lá na primeira revolução industrial, você tinha atividades humanas, profissões, que com a invenção da máquina a vapor, aquelas profissões deixaram de existir, né? Exatamente. Aí você pode pensar por um momento, Caíram em poxa, desuso, né, Tiago? Saíram de... como é Pra que pode, quê? né? Essa máquina perversa tirou o emprego das pessoas, não é isso? Calma, não Mas é calma. tão assim. A gente tem que olhar a metade do copo cheio, a metade do copo vazio, nesse caso aí, né? Ou seja, aquelas profissões de fato deixaram de existir. Mas quantas outras profissões tiveram que serem inventadas, serem aperfeiçoadas por conta da máquina a vapor? Aí você vai para outro período da Revolução Industrial. A mesma coisa, ou seja, aquela parte lá da linha de produção, Fordismo, Taylorismo, ou seja, seria uma produção em larga escala, com a utilização daquelas máquinas, e quantas pessoas perderam seus empregos por conta Mas disso. outras também, né, surgiram. Então, gente, a gente está falando muito disso, de que uma sai e outra chega, que uma desaparece entre aspas, tá? Porque a gente fala muito hoje para você, estudante principalmente, né, Tiago? Nós, professores, falamos dessa importância de sempre buscar o novo, de sempre se aperfeiçoar no que você faz. Por quê? Porque é justamente isso, gente. O mundo está tão rápido e a tecnologia o tempo todo vai criando novas tecnologias, e essas novas deixam de ser novas quando outras surgem. E aí, essas profissões que, de fato, saem de cena, elas aparecem em um outro ambiente. Para que a máquina funcione, alguém precisou pensar a máquina, alguém precisou programar a máquina. Você viu, né, na aula de hardware aí, de software, você está pensando nisso. Sempre pensa nisso, que alguém é responsável por aquilo funcionar, não é, Tiago? Uma máquina não sabe de nada, mas a gente vai ensiná-la. Então, outras profissões existem. Exatamente, né? Então, isso que a gente falou até agora, dá uma olhadinha nessa tela aí, né? Então, eu coloquei fazendo a seguinte reflexão, isso que a gente estava fazendo há pouco, né? Então, naquela linha de produção ali, você observa, tem uma esteira passando alguns produtos e existem pessoas partilhando esse serviço aí com a outra pessoa. Já naquela que tem um cheque ali de ok, você observa que naquela linha de produção, o que está fazendo o serviço, o trabalho, são as máquinas, não é isso? E a gente vai agora, olha uma outra aí. Nesse caso aí, você observa que todo o trabalho está sendo feito por máquinas, né? Ou seja, máquinas, robôs, esses elementos aí. Então, você pode perceber o seguinte, que nessa imagem aí, as pessoas perderam seus empregos, mas quando a gente observa aí, Carla, quantas pessoas também não ganharam empregos para desenvolver esse tipo de máquina, né? Ou seja, para desenvolver aí as máquinas, para desenvolver o funcionamento das máquinas, para desenvolver também a manutenção dessas máquinas. Exatamente. Né? Então, quantas profissões também surgem com relação a isso daí? Algo pode dar errado, né? A máquina, ela quebra, a máquina dá defeito, não é? Mas precisa de alguém, de uma profissão que surgiu a partir dessa necessidade desse maquinário aí, para ajustar, porque a máquina sozinha, ela não funciona, gente. Exatamente, né? E assim, Carla, a gente percebe, né, que essa nova onda, vamos dizer assim, dessas novas tecnologias, elas têm um diferencial com relação às anteriores, simplesmente porque elas têm aí a questão da possibilidade de estarem muito mais inseridas, pensando como indústria, na vida das pessoas, né? Aquelas primeiras tecnologias que a gente viu, né, da primeira revolução, da segunda, da terceira, a gente observa que elas aparentemente mais restritas à indústria em si. E o que a gente tem hoje com essa indústria 4.0, vamos dizer assim, uma das grandes diferenças dela é que toda essa produção, toda essa inovação, todo esse desenvolvimento, ele também é pensado para a vida cotidiana, vamos imaginar assim. Então, aquela imagem que está aparecendo ali, né, volta, por exemplo, a questão da cirurgia robotizada, né? Você tem também aí a questão
internet das coisas, da chamada casa inteligente, né? Então, toda essa indústria aí que está se formando em cima dessas novas tecnologias, que, como eu disse, envolve robótica, internet, no caso, internet das coisas, a cibernética, a realidade aumentada, a questão de você estar sempre conectado. Não é isso, Carla? Sempre conectado, a gente viu isso também. E aí, pessoal, hoje, que a gente está fazendo, hoje o que estamos fazendo aqui com essa nova disciplina, o que estamos fazendo aí em sala de aula é pensando sobre isso. Pensar, refletir. Você, talvez, seja de uma profissão que nem exista, não é, Tiago? Vai ser de uma profissão que nem existe ainda, mas que você hoje está pensando nela. Você está fazendo ciência e vai, com certeza, trazer novas profissões. E é o ponto que a gente chega agora, né? A gente vai ver um vídeo resumo, rapidinho, e a gente vai justamente instigar esse raciocínio, ou seja, quais serão as profissões do futuro, quais profissões o desafio daqui a pouco vai chegar para vocês fazerem, não é? Exatamente. E tem um pouquinho disso aí. Vamos lá, dá uma olhadinha no vídeo aí. A influência dos avanços tecnológicos no surgimento de novas atividades profissionais impacta diretamente na tecnologia no mercado de trabalho. Com os avanços tecnológicos surgem novas soluções para um mercado mais produtivo e lucrativo, o que resulta em profundas transformações, como a extinção de determinados cargos e o surgimento de novas profissões. Para compreender e visualizar esse cenário, basta pensar na Revolução Industrial de 1760. Afinal, a criação de máquinas substituiu funções que antes eram exercidas pelos trabalhadores, o que provocou demissões e extinção de cargos. Entretanto, o impacto da tecnologia também resultou no surgimento de novas profissões ligadas à criação, produção e manutenção desses novos recursos tecnológicos. Logo, o impacto da tecnologia no mercado de trabalho corresponde ao surgimento de novas profissões e maior demanda por profissionais qualificados e capazes de lidar com os recursos tecnológicos. Então, percebe aí, né? Então, o que a gente trouxe é essa reflexão de que essas novas tecnologias, elas acabam fazendo com que algumas atividades profissionais deixem de existir, mas que surgem outras profissões, outras novas atividades que podem surgir. Dá uma olhadinha aí na pesquisa que a professora Carla fez, quais são as profissões do futuro, né? Vou bem rapidinho aí, ó, lendo bem rápido, nessas 10 aí, dá uma olhadinha quantas delas estão ligadas à tecnologia, né? Ou seja, recrutador especializado em tecnologia, engenheiro de confiabilidade de sites, né? Engenheiro de dados, especialista em cibersegurança, representante de desenvolvimento de negócios. Pode não parecer que é de tecnologia, mas os negócios estão na internet. Então tá, né? Gestora de tráfego, engenheiro de machine learning, pura tecnologia moderna, né? Pesquisador em experiência do usuário, super tecnologia, né? Ou seja, pensando como é que nós, usuários de coisas da internet, cientista de dados, analista de desenvolvimento de sistemas. E aí, pensando nessas profissões, pessoal, a gente chega ao nosso desafio. Exatamente. Não é? A gente já falou tanto de indústria, a gente já falou tanto de profissões que vão nascendo, outras que vão desaparecendo e precisam, né, para que algo novo aconteça, algo tem que sair, algo velho vai precisar sair. E aí, qual é o nosso desafio? É uma pergunta simples não, né? Tá bom. Uma pergunta de milhões que vocês como vocês costumam dizer. Qual é a pergunta? Joga na tela. Quais indústrias estão morrendo e quais indústrias estão nascendo? Lembrando que quando a gente falou aqui em alguns momentos na aula, o termo indústria, ele é um pouco diferente daquela ideia comum que a gente tem muitas vezes, né, de que é aquele galpão com aquelas máquinas, né? Principalmente o que a gente está falando dessa indústria 4.0, não é isso? Exatamente. Então, pensar aí junto com o teu tutor, a primeira coisa é que indústria a gente está falando, de que indústria a gente está tratando aqui. A gente desenvolveu várias coisas, né, várias ideias aqui, eu e Tiago,
Mas aí cabe a você agora, junto com o seu tutor, junto com a sua turma, dar aquela googlada. Vai pesquisar, porque essa pergunta, ela parece simples, mas para que você desenvolva pelo menos um parágrafo falando, dando a resposta, é preciso muita pesquisa, tá? Então, vai lá, dá a googlada, indústria, que indústria a gente está falando, quais indústrias estão morrendo que a gente fala, deixando, né, desaparecendo aí da nossa vida, ou perdendo cada vez mais espaço. E quais indústrias vão surgindo também, né, Exatamente. ao mesmo tempo. E não precisa você escrever, tirar foto, subir lá na Unirec, não. Você vai digitar, você vai realmente responder diretamente na Unirec. Você vai entrar lá em novos componentes, com seu usuário, sua senha, e vai ter a pergunta e vai ter o espaço para você digitar, certo? Ok? Tem muita coisa para ele fazer. Tem, vamos embora. Então, tchau, gente, até a próxima. Tchau, tchau.